Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje nós teremos a continuidade da conversa com o jornalista e escrevente técnico judiciário Silvio Miceli. E para começar, falaremos de Previdência. Faremos um breve intervalo e voltaremos já já. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje aqui continuamos a conversa com o jornalista e escrevente técnico judiciário Silvio Miceli. E vamos começar aí, Silvio, falando sobre reforma da Previdência. Opa! Parou aí com a desculpa de que vinha a eleição, mas teve aquele negócio da intervenção no Rio. Intervenção militar e tal. E dizem que terminando a eleição o assunto voltará à tona. Voltará mesmo? Infelizmente vai voltar, se a não ser que haja uma mobilização muito grande, no caso do funcionalismo, e acho que os funcionários da iniciativa privada também, porque a questão da reforma da Previdência, infelizmente não é um assunto de hoje, né? A gente, pelo menos na história recente, vamos pegar do período de redemocratização do Brasil, ou pelo menos que a gente entende por redemocratização, né? A partir de 85, você teve a primeira tentativa com o Collor, que não deu certo, porque aí teve a questão do impeachment. Revisão na revisão da Constituição em 1993, né? Depois nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso com o PL 33, que acabou se transformando na emenda constitucional número 20, né? 19 ou 20? 19 administrativa, 20 previdenciária, 20, dezembro de 98. Aí no governo Lula, que ninguém do funcionalismo imaginava que viria uma nova proposta de reforma. Foi o primeiro projeto dele. Foi o primeiro projeto aprovado em um ano, que virou a emenda constitucional 41, que aí tem a questão do mensalão, tem a questão dos dissidentes que acabaram formando o PSOL, né? Na época, a senadora Heloísa Helena, deputado Babá. Acho que é federal, em Alagoas. Senadora Heloísa, não estou acompanhando assim, não. A senadora Heloísa Helena, deputado Babá, deputado João Fontes, aí juntou o pessoal. Juntou o pessoal, Ivan Valente, Chico Alencar. Depois veio a PEC do senador Paulo Painha, 47, que tentou dar ali ficar menos ruim do que estava. Amenizar, né? Tentaram amenizar. A 41. E aí vem essa nova proposta de reforma, que na verdade não é uma proposta de reforma que nasce no governo Temer, é uma proposta que já vinha anteriormente, independente das questões que levaram a questão da saída da presidente Dilma. Nós não vamos entrar aqui nesse conceito político, que aí daria margem para diversos programas, mas enfim, a reforma da Previdência, ela volta porque na verdade o governo ele continua sendo leniente, ele continua gastando mal e ele entende que para fechar as contas ele precisa cada vez mais taxar os servidores públicos, né? E infelizmente o que acontece? Você tem aí na esfera, nós servidores públicos, nós lutamos contra tudo e contra todos. Primeiro que nós lutamos contra os governantes de plantão, independente, como fiz esse breve histórico, independente da coloração partidária, da ideologia. Previdência é uma coisa que aperta para todo mundo e se eles tiverem que fazer reforma, eles vão fazer. Por isso, respondendo a sua pergunta inicial, vai voltar. Não sei se há tempo hábil ou vontade política ou interesses políticos aí de voltar nesse finzinho de ano aí a partir da decisão. Acredito que a eleição deva ir para segundo turno. Então ali aquele finzinho de novembro, dezembro, não sei se haverá ânimo para tal, né? Que seria uma espécie de limpar caminho já para o novo eleito, né? Existe esse movimento e eu não tenho dúvidas que o presidente da Câmara, principalmente, vai trabalhar nesse sentido, deputado Rodrigo Maia, né? Ou ganhe quem ganhar, né? Haja o que hajar, como a gente brincou. Infelizmente a proposta vai vir novamente, nós temos que nos mobilizar para, digamos, sermos menos penalizados do que eles querem. Porque
outras reformas, tanto de 98 como 2003, atingiram já o funcionalismo em cheio, né? Sim. A categoria dos servidores públicos sempre tem sido a mais atingida. Sim. Porque a ideia de governantes aí, e alguns presidenciáveis falam isso, é unificar tudo, né? Sim. Esquece, inclusive, que o que acontece com o servidor público é que ele paga sobre o total da sua remuneração. Sim. E não sobre um teto, Sim. como acontece com o INSS. E não só isso, ele continua pagando depois de aposentado e até os pensionistas continuam pagando previdência, né? Então, o que a gente acha estranho é que sempre a bola da vez é o servidor público. Agora, ninguém fala, Silvio, em atacar aí as fraudes, né? Essa questão de anistia fiscal, que dão toda hora a empresas, aí tem grandes empresas que não pagam previdência, né? Abrir a caixa preta da previdência. E é isso que é a luta das entidades, né? Para que uma reforma da previdência seja feita, mas seja feita com discussão aberta para todos, inclusive com auditoria cidadã da dívida pública, né? É esse o caminho? Sim, da nossa querida amiga Maria Lúcia Fattorelli, porque a questão é o seguinte, aquilo que eu falei, o governo ele continua sendo leniente com os gastos públicos, mas é aquela velha história. Para os amigos, para os engodos, aquelas coisas todas, você sempre arruma uma forma de quebrar o esquema da Previdência. Hoje, com redes sociais, internet, é tudo muito mais fácil, né? A gente vive recebendo aí mensagens dos maiores devedores da Previdência. Então, vem o espólio da Varig, né? A aviação aérea rio-grandense, que foi uma das maiores empresas aéreas do país. Depois a JBS, de todas essas confusões aí do Joesley, nem lembro dos nomes de todos lá, envolvidos, etc. Tal. Só nessa brincadeira são alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais de débito que não foi repassado para os cofres da Previdência. E com uma agravante, né? Quando a gente fala, e tem a auditoria cidadã da dívida, que o Gaspar acabou de citar, tem também os nossos colegas que conhecem, os colegas do Fisco, da Anfip, dos nossos amigos aqui em São Paulo, os sindicatos, tem a Afresp, tem o Sinafresp, pessoal que conhece, né? Porque eu sou do judiciário, né? O Gaspar é do legislativo, mas o cara que mexe, sabe o que ele está falando, ele mexe... Mexe com os números, né? Mexe com os números. Eles mexem com os números oficiais, eles sabem, etc e tal. E não existe déficit da Previdência, quer dizer, isso que a gente cansa de ouvir aí nas rádios, nas televisões, nos programas partidários, porque dos 13 candidatos a presidente, aí 8 abordaram nos seus programas aí a questão previdenciária, não existe nenhum déficit. Na verdade, o pessoal joga contabilmente tudo na mesma fornalha, e então até aquela ajuda bem-vinda, necessária, que está sendo feita para os venezuelanos que estão fugindo lá, sabe lá em que condições? Todos os demais refugiados. Sim, né? Uns dizem umas coisas, outros dizem outras, mas os venezuelanos estão em voga e tem um programa aí de reinteriorização, né? E o dinheiro que vai para essa reinteriorização, até estava ouvindo o rádio esses dias, levaram um grupo de 201 venezuelanos lá para a cidade vizinha de Gramado, Canela, no estado do Rio Grande do Sul, para trabalhar, etc. Tal. Então, Canela recebe um recurso da União para prover, lógico, um sistema. Você está recebendo um pessoal diferente, você tem que ter uma estrutura diferente. Maravilha! Não temos nada contra isso, só que isso é uma outra questão, não deveria se misturar com as questões de previdência dos servidores públicos. Como disse o Gaspar, eu tenho, por exemplo, 27 anos, quase 28 de Tribunal de Justiça. Desde o meu primeiro dia de trabalho eu contribuo com a previdência com o valor integral do meu salário, eu não contribuo sobre um teto. Que é inclusive os mais antigos, lembro dos meus ancestrais, os mais antigos pagavam aquele cartão, aquele carnê laranja do INAMPS,
né? Ou não era INAMPS, era o INPS, né? O INPS ainda tinha o IAPA. Isso, vem os outros lá de trás, mas tinha o INPS, aquele cartão laranja lá, que hoje eu vejo lá os amigos jovens há mais tempo da nossa querida Moca lá, porque eu paguei, eu recolhia sobre 10 salários mínimos e hoje não recebo nem 2. Então o problema da Previdência não é um problema que atinge só o servidor público, atinge o cidadão, mas precisa ser discutido com transparência. A pergunta é, o governo, qualquer que seja ele, né, haja o que haja, ele vai querer discutir isso de forma transparente com sociedade civil, representantes do funcionalismo, auditores independentes, auditoria cidadã da dívida, vai querer discutir isso? Porque senão o que vai acontecer? Você faz uma reforma agora em 2018, 2019, faz um perfuminho lá, né? Não, daqui 2 anos faz. Aí não, a gente tem que, como é que é? Unificar um dos maiores absurdos, né? Unificar a idade de aposentadoria das mulheres e dos homens, porque esse negócio que a mulher se emancipou, ela é independente, ela trabalha, mas ela trabalha dentro e fora de casa, né? Então agora não pode, esse negócio da mulher ter 5 anos a menos, não pode porque não existe mais isso, porque a mulher se emancipou, ela é independente, ela é executiva e continua sendo mãe, continua sendo esposa, continua sendo dona de casa. Então essas aberrações é que precisam ser analisadas, porque como você falou, senão, daqui 2 anos, a nova reforma da Previdência, até unificar todo mundo receber um salário mínimo. Exatamente, esse é o sonho deles, né? Sim. E eles esquecem, inclusive, que Previdência é dentro de um total, né? Dentro de um universo que é a Seguridade Social. Sim. Onde entra dinheiro até da loteria, sim, do Cofins, de várias coisas, vem dinheiro para a Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte. Mas aí eles colocam diferente, eles colocam assim, quanto recebeu aqui nas contribuições, quanto pagou. É essa conta que eles fazem, quando que a conta não é essa, a conta é mais globalizada, né? Sem dúvida. E nós esperamos... E recentemente foi criada, às vezes passa desapercebido pela maior parte das pessoas, recentemente a Caixa Econômica Federal criou mais uma loteria, não lembro o nome agora, mas criou mais uma loteria. Tem mais uma. Então, por que, por exemplo, não se destina recursos para, já que eles querem jogar tudo numa conta única, porque na verdade, quando você, nosso querido telespectador, nosso querido servidor, ouvir no rádio, ou ver na televisão, ou ler no jornal, enfim, na internet, que existe déficit da Previdência, não existe. Na verdade, é apenas uma leitura contábil, que eu não sou lá muito craque no assunto, mas ele joga uma rubrica, assim como você faz o seu imposto de renda, se você não for isento, você faz o seu imposto de renda. Então lá você tem diversas rubricas, né? Dependentes, pagou não sei o que, o aluguel, a escola das crianças, etc. São rubricas. Muitas que, né, você só coloca lá que na verdade nem abate para você, né? Só vai cobrar do outro. Só vai cobrar do outro, né? Aliás, a maioria, porque a única que abate mesmo é a despesa de saúde, educação, né? Não, educação tem um limite. Tem limite. Né? E tudo mais. Então o que acontece? É só uma rubrica contábil. Na verdade não existe, porque se existisse esse déficit que eles falam, o déficit da Previdência, vem aí candidato, não, porque vamos acabar, não sei o que, o país teria falido. E o Brasil ainda não faliu, apesar deles terem insistido bastante. Esse hoje já é provado, inclusive, que o nosso país tem tanto servidor assim como outros do exterior, né? Tem países com muito mais servidores por habitante do que o nosso. E o que acontece nessas reformas da Previdência, aconteceu em 98, aconteceu em 2003 e está acontecendo agora, é o desmonte da máquina. Sim. Então os servidores que estão próximos de se aposentar, né, embora hoje exista o abono permanência criado em 2003 na reforma da Previdência, é um bônus que eles dão, onde o servidor paga a Previdência, mas ele recebe de volta. Ele não tem esse desconto efetivo, né, que é o abono permanência. E mesmo com esse abono permanência, muitos servidores, inclusive muitos professores universitários, estão deixando o serviço público. Né?
Você mesmo falou outro dia que só no Tribunal de Justiça aqui tem o que 3 mil hoje prontinhos para aposentar, é isso? Por aí, por baixo. Então, e não se fala muito em concursos públicos, né? Não se fala nada, muito pouco. Então, no caso nosso do Judiciário, e por exemplo, pelo que eu acompanho, executivos são concursos muito mitigados, né? E acho que a Assembleia Legislativa que está com um concurso aí que pode ser para o ano que vem concurso. Está organizando. Isso. E o que a gente sente é o desmonte da máquina mesmo, né? E os aposentados, com medo até que mexam, embora tenham o direito adquirido, mas sempre há esse medo. E teve uma novidade, né? Eles querem mexer na PEC com a pensão. Sim. Você acha que é justo o que eles querem fazer com a pensão? Quer dizer, o pensionista, um casal, onde a mulher e o marido ganham sua aposentadoria, hoje, quando falece um dos dois, a maior parte do salário vai para outra parte, e eles querem limitar isso, se não me engano, já numa negociação em R$2.000, não é isso? Ou 2 salários mínimos. Por aí. É uma negociação de 2 salários mínimos. Você acha que vão sobreviver as pessoas com essa medida? Não vai. Na verdade, o que acontece é o seguinte, já instituiu-se no Brasil, colocar assim uma espécie de morte compulsória, né? Porque se você for analisar os desmandos que são feitos com os aposentados desde a primeira reforma do FHC não atingiu tanto assim, atingiu em parte, mas nem tanto. Agora, a reforma de 2003 que atingiu boa parte dos servidores e a questão dos pensionistas, quer dizer, você tem... Inclusive diminuindo o salário deles com a cobrança da Previdência. Não, diminuindo a pensão. Eu lembro que houve um trabalho muito grande lá em 2000 e pouco de conseguir que a pensão em São Paulo voltasse a ser 100% e depois com a questão da reforma acabou indo para 70%. Quer dizer, na verdade assim... Agora eles querem 50%. Na verdade assim, o aposentado e o pensionista eles não podem viver, né? Eles não podem sair. Na idade pior, né? Isso. Quando vai muito remédio. Eles não podem. Quer dizer, então você é um material. Lembra aqui do nosso querido Júlio Bonafonte, que recentemente esteve aqui no programa? Você vira um material inservível, né? Você não pode. Você aposentou. Quanto mais rápido você morrer, melhor para nós, porque nós não queremos pagar. E a pensão também deixa para lá, porque é uma coisa absurda. Quer dizer. Aquilo que se chama de manutenção de direitos e privilégios, na verdade são coisas que nós pagamos. O importante que você, cidadão, que nos dá a honra de nos ver, é entender isso. Ninguém está lutando por privilégio. Tudo isso o pouco que sobrou, que não foi, né, relativizado ou excluído ao longo do processo histórico, o pouco que sobrou foram coisas que nós pagamos. Nós pagamos pela pensão, nós pagamos pela aposentadoria, nós pagamos por isso, pela totalidade dos nossos vencimentos. E agora vem uma reforma que quer, e que na verdade não precisa. Na verdade o que nós precisamos e que não aparece em nenhum programa dos nossos queridos candidatos aí que nós vamos escolher, né? Apesar das dificuldades, a gente tem que ter uma escolha aí daqui a algumas semanas. Não aparece taxação, aparece assim muito, como é que fala? Espalhado. Muito vernizinho, uma pouca taxação das grandes fortunas, né? Taxação de pagar cobrança de PVA de helicópteros, barcos, jet ski, coisa que o pessoal não paga, né? Não paga. Teve um colega... É um dinheiro grande. Sim, teve um colega nosso que publicou esses dias aí, o pessoal não paga e o cidadão não sabe. Mas o pessoal que tem jet... Não paga. Você que tem carro... Você pega que vai financiar o carro lá em 60 vezes, o carnezão lá, todo mês e tal. Você paga IPVA, paga um IPVA caro, por uma rua esburacada, por segurança nenhuma. E paga pedágio. Paga pedágio. E o cara que tem jet, o cara que tem helicóptero.
Helicóptero, que ele pode pegar, sair daqui para ali 30 minutos ele já está no litoral, não pagou pedágio, não pagou IPVA, enfim, é isso, são essas distorções, são essas aberrações que às vezes a gente trata até de forma mais na brincadeira, mas que são os grandes pontos, os grandes entraves, os sérios entraves do Brasil. Não adianta você ficar fazendo reforma da Previdência, você tem que fazer taxação de grandes fortunas, você tem que, sabe, fazer escolha consciente de candidatos que estejam efetivamente... Não ter tanta renúncia fiscal, né? Sim, renúncia fiscal para tudo, né? Então, assim, para as empresas privadas, principalmente bancos, né, que não pagam o que deveriam, né, recebe isenção fiscal para patrocinar tal projeto de lei cultural, que já deveria ter sido feito com o museu, como nós falamos no programa passado. Quer dizer, você não precisa dar incentivo fiscal para quem tem. Você precisa dar incentivo fiscal para quem não tem, para o cara que de repente quer ser promover peças de teatro, cultura, e não entra. A Lei Rouanet não entra. Entra quem exatamente sabe todos os trâmites. Quem não precisa, lá. Às vezes. Né? Exatamente. Os medalhões é que acabam levando. Sim, sempre. Bom, os amigos do rei, independente do rei que esteja na vigência do poder. Eu até antes de terminar esse bloco, queria só lembrar que bons tempos eram aqueles que a gente lutava só pela PEC 555, né, para acabar com a contribuição previdenciária. Hoje a gente tem que tomar cuidado para eles não acabarem com a previdência mesmo, né? Bom, e engraçado que muitas dessas lutas nossas, elas acabaram pulverizadas, né? Sim. PEC 555, 270, 257... Quer dizer, a coisa... o jogo do bicho. Não, mas a coisa veio num turbilhão tão grande. A coisa veio numa coisa tão grande, num turbilhão tão grande nesses últimos 3 anos, com todas essas efervescências políticas aí caóticas, né, muitas delas, que a gente está aí tentando segurar o pouco que resta. Bom, este bloco estamos terminando, mas voltaremos já com reflexões. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje conversando aqui com aquele que foi nosso apresentador aqui há muito tempo, Silvio Miceli, jornalista e escrevente. Silvio, o assunto agora é reflexão, e a reflexão de hoje é a campanha do voto consciente. Eu sei que você está engajado nela. O que significa isso? Bom, a campanha do voto consciente é uma forma de você tentar centralizar candidatos, parlamentares já eleitos que buscam a reeleição ou novos candidatos que estejam efetivamente comprometidos com a causa do serviço público e da cidadania, que dá o nome do programa, que você até fez referência e que, volto a dizer, já disse na edição passada, para mim é uma honra voltar esse programa que a gente viu nascer, crescer e se transformou num bastião de luta há quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos, acho que agora no começo de 2019. Né? Então, quando a gente fala de voto consciente, envolve tudo isso, né? Não é só um mero conceito, você fala assim, não, mas eu sei que eu tenho que consciência de votar e eu vou votar no fulano de tal porque eu quero que resolva, vamos imaginar assim, sem nenhuma alusão a nenhum candidato, eu quero que resolva na bala. Tudo bem, se você tem esta consciência de achar que tem que resolver na bala, só que você precisa sempre analisar que para cada causa tem um efeito e vice-versa, para cada efeito, uma causa, né? E a nossa causa qual que é? Defender a qualidade dos serviços públicos e defender os servidores públicos e você, cidadão que paga os impostos que nós já cansamos de falar, né? Você que contribuiu a vida inteira na Previdência, lá no carnezinho que eu falei, pagou 10 salários mínimos e hoje não recebe nem 2. Então, voto consciente passa por tudo isso, né? Quando a gente fala lá da campanha, e aí a gente vai peço até se possível para o pessoal do programa colocar lá o link dos servidores públicos e tal, para o pessoal conhecer o projeto, conhecer o trabalho, inclusive mandar um abraço para o nosso também amigo jornalista Sérgio Lerrer, que está aí coordenando uma série de palestras, pública, né? Isso, programações, etc. e tal, trazendo candidato, discutindo, conversando. Para quê? Para que você
tenha subsídios suficientes para poder exercer o seu direito de voto. Voto de protesto não é votar no cacareco, independente do cacareco que se apresente hoje. Voto de protesto é você votar em pessoas envolvidas com a sua causa. E a gente sempre fala o seguinte: quem defende o servidor público e quem defende o cidadão somos nós, servidores. Porque os governantes passam, nós, servidores, estamos lá. Né? Você está elegendo um cara que vai ficar 4 anos, talvez 8, se não derrubarem a emenda da reeleição. Mas nós estamos há 27, há 30, 40, 50 anos. E isso que precisamos refletir. E o foco da campanha, inclusive, está muito na Câmara dos Deputados, né, no Senado e nas Assembleias Legislativas. Porque muita gente pega o voto aí no chão e vai votar naquele santinho que ele encontrou lá. Quando que o ideal é ele escarafuchar a vida do candidato. Hoje tem muitos sites, muitos aplicativos, né, que mostram os candidatos, a vida pregressa e tudo mais. Você só vota, vamos colocar assim, porque o voto, antes de tudo, apesar de ser obrigatório, antes de tudo ele é um direito, mas você só vota, entre aspas, errado, num candidato ficha suja ou que, enfim, né, já tem um passado aí não muito promissor, se você quiser, porque você tem instrumentos, coisas que não se tinha há 20 anos, por exemplo, quando nós soltamos o Cidadania e Serviço Público, hoje você tem elementos mais que suficientes para você poder pesquisar e exercer o seu voto com qualidade, porque é isso que nós queremos. Se a gente quer um Brasil, que o Brasil não seja mais um país do futuro, como era quando eu era moleque, e eu já estou com quase 50, que seja efetivamente um país de futuro para as nossas crianças, para os nossos jovens e para nós que vamos envelhecer e a gente vai ficar ainda um pouquinho por aqui, a gente tem que exercer o voto com cidadania e respeito àquilo que efetivamente nós queremos e que passa bem largo dos discursos aí políticos todos que a gente está cansado de ouvir. Infelizmente, nosso tempo já se foi. Obrigado, Silvio. Até aí, logo mais aí a gente volta a conversar. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E ficamos mais uma vez com o fim do programa Cidadania e Serviço Público, com aquele gostinho de quero mais, né? Mas na próxima semana tem mais. Até o próximo programa.